Olá pessoal, tudo bem? Professor Felipe Miguel aqui. Vamos trazer uma questãozinha de sistema de controle, conforme tinha prometido lá no canal. Quem não conhece, meu nome é Felipe Miguel, sou professor na parte de Engenharia Elétrica, Eletrônica e Telecom e fundei agora o projeto 100% Aprovação. O projeto visa a preparação de alto nível para concursos da Petrobras, concurso de Elétrica. Também eu vou lançar uma turma de Eletrônica e também a gente está preparando para o próximo concurso da Polícia Federal, concurso de Perito Criminal Federal, área 2. Nessa questão, vocês podem ver, existe uma planta que temos aqui um sistema de controle de realimentação negativa e temos um compensador que está servindo para estabilizar essa planta. Vocês podem observar, por exemplo, que essa planta tem um par de polos complexos conjugados, a gente já vai ver isso aí. E ele fala que um dos requisitos para estabilizar esse compensador é que o LGR passe por S igual a menos 3. Veja, o LGR passe por S igual a menos 3. Não quer dizer que um polo de malha aberta, por exemplo, desse sistema seja igual a menos 3. Na verdade, a gente tem que observar exatamente isso. Quando ele fala exatamente que passa por S menos 3, a gente está falando aqui dos polos de malha fechada do sistema. Você sabe que o LGR ele é o lugar geométrico que descreve os polos de malha fechada do sistema. Então, se você pegar, por exemplo, a planta e fizer esse é o LGR da planta rapidão aqui, ó, você nota, por exemplo, que eu tenho um zero em menos 4. Eu tenho, na verdade, esse polo aqui, que se eu fizer a conta rapidamente, S ao quadrado menos 6S mais 13, você vai ver que a solução dessa equação vai dar o valor de menos, ou melhor, vai dar 3 mais ou menos J2, né? Fizer Bhaskara, tudo isso, então você sabe que os polos de malha fechada da planta vão estar, no caso aqui, em 3 positivo, vai estar em 3 aqui, e eu vou ter aqui J a menos 2 e J igual a 2. Tranquilo, eu vou ter dois polos aqui. Aí eu posso fazer as regras do LGR tranquilamente no seguinte sentido. A primeira regra é o quê? O LGR se encontra à esquerda de um número ímpar de polos do zero. Então aqui eu estou à esquerda de um número ímpar de polos do zero, ou seja, cala no eixo real. E aqui eu não vou ter. E aí eu tenho esses dois polos para se encontrar com os zeros. Como eu sei que os polos ele encontra os zeros de malha aberta ou malha fechada, ou seja, os polos de malha aberta encontram os zeros de malha aberta ou malha fechada, são os mesmos, eu tenho que esse zero, ou melhor, esse polo, vai encontrar, por exemplo, esse zero aqui, e esse polo vai encontrar provavelmente esse zero que está lá no infinito lá. Então note, claro, mantendo a simetria, eu tenho um LGR tranquilamente. Veja que só a planta ela não passa em quê? No valor que eu quero. O ramo ele não passa, por exemplo, aqui em menos 3. Né? Não tem como passar. Ah, mas tem como eu saber em que ponto ele está passando? Aqui tem. Eu posso fazer aquela regra em relação a os ramos que partem do eixo real, né? Com aquela derivada em relação a K, mas isso é desnecessário. O que é que você tem que fazer agora? Você tem que agora observar que você vai entrar agora num LGR que agora vai ter um H. Então eu tenho que fazer um LGR de G vezes H. Ou seja, eu preciso saber quanto é que é o meu H. Ele não deu, ele deu que o H ele tem um determinado ganho K, tá vendo aqui as alternativas, e ele é um compensador. Não sei se ele é um compensador em atraso ou um compensador em avanço, né? Não sei o que a gente pode fazer ali. A gente tem que observar o seguinte ponto. Como eu vou saber qual dessas plantas que estão nas alternativas é, de certa forma, o meu compensador? É sim, a planta ela precisa cumprir dois requisitos para estar dentro do LGR. O primeiro requisito qual é? O primeiro requisito é o requisito de ganho. Então, eu sei que 1 mais G vezes H, que é os polos de malha fechada, tem que ser igual a zero. Então, eu sei que, por exemplo, que meu G vezes H tem que ser igual a menos 1. Então, o módulo de G vezes H, isso aqui tem que ser igual a 1. Note que a maioria das pessoas, elas chegam nesse ponto e conseguem desenvolver essa parte. Só que note o seguinte, como o meu H ele tem um ganho K, como o meu H tem um ganho K, o que é que vai acontecer nesse caso? A gente percebe que, independente do valor que eu bote no ganho aqui, se eu ponderar o meu valor do ganho K, eu vou chegar ao valor de unidade. Ou seja, essa minha equação ela não vai me dar nenhum tipo de certeza em relação à planta. Vou te dar um exemplo. Se eu por acaso coloco, por exemplo, que G vezes H,
o módulo disso é igual a 1 avaliado em S igual a menos 3, porque é um dos ramos, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar menos 3 em tudo ali, então vai ficar assim 2 vezes menos 3 mais 4, dividido por menos 3 ao quadrado, menos 6 vezes menos 3, mais 14, vezes quem? Vezes o H. Aí o H, você acabou de falar para mim que ele é do tipo K vezes S vezes E, dividido por S mais P, porque você não sabe nem quem é o polo e nem quem é o zero. Isso aqui tudo tem que ser igual a 1. Note, por exemplo, que o S, inclusive, eu posso colocar igual a menos 3 e eu posso colocar aqui o P, né, no caso aqui, igual a menos 3. Eu vou ter uma equação que eu vou ter como funções entre polos e zero, tranquilamente. Então, eu vou ter uma equação que vai ter polos e zero. Que isso aqui tudo vai ser um número e isso aqui vai estar em relação aos zeros e polos e ao ganho K, que eu não sei quanto é que é o ganho K tático, né? No caso aqui o valor, né? Em relação ao ganho K. Então eu tenho aí bastante de incógnitas, não consigo sair daqui. E basicamente é isso que a galera trava, né? Qual era do examinador? O que é que ele quer? Quando você tem um compensador, pessoal, é o seguinte, vocês têm que entender que pode ter vários compensadores, dependendo do ganho K e dependendo de onde está localizado o polo e onde está localizado o zero. E aí o que é que ele quer? Ele quer que você faça, obviamente, uma das condições que é necessário. Saiba que existe também a segunda condição para estar no LGR, qual é? É a condição que a gente chama de fase. Essa condição de fase também tem que estar satisfeita. Então, quando você faz G vezes H igual a menos 1, você está dizendo que a fase de G vezes H ela tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 180 graus. Então, o que é que eu posso fazer? Se eu calcular, por exemplo, a fase de G, se eu por acaso fizer a fase de G e colocar S igual a menos 3. Quanto é que deve ser a fase de G? Ora, é só fazer 2 vezes menos 3 mais 4, dividido aqui por menos 3 ao quadrado vai dar 9, menos 6 vezes 3 mais 13, né? Então aqui eu tenho duas vezes, aqui eu tenho no caso 1, vai ser vezes 1, dividido por 9, menos 18 mais 13, né? Então esse aqui vai dar um número duas vezes, aqui vai dar 9 com 13, 22, né? Que vai dar 22, 22 com menos 18 vai dar 4, aqui vai dar 1 meio, se eu não me engano é isso aqui, né? 9 vezes 3, 18. E até corrigindo, né? Vou só corrigir aqui. Na verdade é menos 3 ali. Então vai dar tudo positivo, inclusive, né? Vai ficar dividido aqui por 9. Aqui vai ficar mais 18 mais 13, né? Então aqui vai ficar duas vezes sobre 1 sobre 20, né? Ou 0,05. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que deu um número. Então, se deu um número, o que acontece? Eu tenho que a fase de G é quanto? É 0 grau. Só que eu preciso que a fase de G mais a fase de H seja quanto? 180. Então, para isso, H, ou seja, a fase do meu compensador, tem que ser quanto? Tem que ser igual a unidade. Quer dizer, tem que ser igual a menos 1, né? Tem que ser um valor negativo. Ou, não é menos 1, né? Tem que ser um valor negativo, né? Tem que ser menos alguma coisa. Como é que eu consigo fazer isso aí? Simples. Eu vou simplesmente olhar minhas alternativas, essa é a forma mais fácil que tem, né? Eu olho minhas alternativas e observo qual é que quando eu substituir menos 3, eu vou ter um número negativo, né? Independente, obviamente, considerando que meu K ele é maior que zero, né? Meu K é positivo. Como é que eu consigo fazer isso? Simples. Eu vou pegar qualquer uma dessas aqui e vou substituir, por exemplo, por menos 3. Então, por exemplo, letra A, eu posso fazer, digamos assim, K vezes menos 3 mais 2, dividido por menos 3 mais 9. Isso aqui vai dar K vezes menos 1, dividido aqui por menos 3 com 9, vai dar aqui 6, né? Então aqui vai dar menos K sobre 6. Opa, esse carinha aqui tá me dando uma fase de 180 graus, né? Que interessante. Letra A parece uma boa candidata. Se você fizer a letra B, a letra C, a letra D e a letra E, você vai notar, por exemplo, inclusive, né, se você, por exemplo, pegar até a letra D, que parece que vai dar besteira, né? Se você pegar a letra D, que é K vezes menos 3, menos 15, dividido por menos 3, menos 2, isso aqui vai dar K vezes de menos 18, dividido por menos 5, isso aqui vai dar K de 18 sobre 5, ou seja, está
está acrescentando uma fase zero, né, no sistema. Então a única alternativa que a gente tem para acrescentar essa fase de 180 graus nesse LGR, obviamente sendo solução, seria K igual a S mais 2 dividido por S mais 9. Né? E aqui, inclusive, eu já fiz no MATLAB isso aqui, ó, para mostrar para vocês aqui, seria o sistema não compensado. Então eu tenho aqui, ó, que eu tenho os dois polos encontrando os zeros aqui em menos 4 e outro indo lá para o infinito. Depois eu tenho um outro que é o sistema compensado com aquele K igual a S mais 2 dividido aqui por S mais 9, tá bom? Então aqui note que, por exemplo, o que é que eu vou fazer agora? Como eu estou acrescentando mais um polo, né? Eu estou acrescentando, quer dizer, um zero aqui em menos 2, estou acrescentando um polo aqui em menos 9, então eu tenho outro polo aqui, eu tenho um outro polo aqui, e eu tenho o zero em menos 4 da minha planta. Então ele está à esquerda do número ímpar de polos ou zeros, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui é LGR e aqui também é LGR. Logo, quando eu partir em relação a encontrar meus polos, então esse polo, quer dizer, encontrar meus zeros, esse polo está indo encontrar um zero no infinito, esse aqui está vindo encontrar esse daqui, esse vai vindo encontrar aqui, e esse ponto aqui, qual é esse ponto? Próximo aqui, ó, de menos 2,93, né? Próximo de menos 3, que é a solução que a gente achou. Para um bônus para vocês, o que é que eu fiz? Só existe esse sistema? Não, claro que não. Eu, por exemplo, fiz um outro sistema que esse sistema que vocês estão vendo aqui, esse aqui, a função de transferência, por exemplo, ela é um K, vou colocar aqui para vocês, isso aqui é um K de S mais 1 dividido por S mais 5, tá bom? Então, esse sistema, por exemplo, se eu botar menos 3 aqui, ele vai dar uma fase negativa. E esse ganho proporcional que eu fizer aqui vai fazer com que chegue próximo também aqui, ó, de menos 2,62, quase 3, tá? Não ficou quase. Fazendo alguns ajustes de um compensador, que nesse caso é um compensador em avanço de fase, porque o zero ele está mais próximo da origem, ou seja, ele acrescenta mais fase do que o polo. A gente tem aí também um LGR muito parecido, né, e bastante estabilizado, obviamente, colocando um ganho K convenientemente para o semiplano esquerdo, tá bom? Então, pessoal, sério, espero que vocês tenham gostado dessa questão muito interessante de análise, e o que o examinador queria, na verdade, era que você tivesse a noção de como você correlacionar um compensador que ele, no ganho, ou melhor, no sistema de malha aberta, ele possa ali acrescentar um ganho unitário à planta e também, obviamente, uma fase de 180 graus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha, isso ajuda demais a gente aqui a crescer e trazer conteúdo para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.